Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e muito obrigado a todos vocês que têm feito nosso portal chegar em tantas pessoas. Se esse é seu caso, você está conhecendo nosso portal agora, se inscreva, seja muito bem-vindo e se você assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito, dê um cliquinho no cantinho porque você ajuda o nosso portal a ter mais importância aqui na plataforma e chegar a outras pessoas também, né? Dê joinha e, sobretudo, participe mandando seus comentários, as suas opiniões, porque aqui são sempre lidas, são sempre consideradas. Gente, vamos seguir em frente. E eu quero começar o nosso papo de hoje com uma pergunta intrigante. Você tem conta em banco ou já teve? Qual é a sua relação com o banco? Você tem uma relação emocional? E o banco tem uma relação emocional com você? O banco te respeita, te considera? Ele sabe dos seus problemas? Ele se preocupa se está faltando comida na sua mesa, se você está desempregado, se você está com alguma dificuldade financeira, se tem alguém doente na sua família, se você não tem moradia? Qual é a relação do banco com você? Bom, nas propagandas eles são sempre muito sorridentes. Eles se apresentam sempre com pessoas solidárias, né? Você tem sempre a impressão que tem seres humanos ali preocupados com você. Você já sabe as respostas dessas perguntas que eu fiz. E eu as fiz porque a partir de agora, ou exatamente a partir de ontem, com a aprovação da autonomia do Banco Central, serão essas figuras que são os donos dos bancos que vão governar de fato a economia do nosso país. Os políticos, o presidente, serão apenas figuras coadjuvantes. Porque o que adianta você ter um líder político se ele não tem recursos, se ele não pode interferir na política monetária, a política do dinheiro, do financiamento, a regulação do mercado financeiro, de bancos, cartões de crédito no nosso país? Para que servirá um presidente? O presidente, de fato, ele acabará sendo um coadjuvante. E o presidente atual, ele está preocupado com isso? Não, porque ele já é um coadjuvante. Ele já entregou o nosso país para quadrilhas de bandidos nacionais e internacionais. Os nacionais a gente já sabe porque são aqueles 302 que o general Heleno disse que eram ladrões e ontem se somaram a esses ladrões outros tantos com essa entrega do Banco Central. Tem uma frase do Bertold Brecht que eu trouxe ontem para vocês, né? Eu falei do analfabeto político. E o Bertold Brecht tem uma frase muito interessante, né? Um pensamento curto que nos remete a uma reflexão. E dizia ele que o que é um assalto a um banco comparado à fundação de um banco? Ele sabia o que ele estava falando, porque na gênese, no DNA do banqueiro, existe apenas um propósito, o de arrancar dinheiro do dinheiro. Arrancar dinheiro sob juros, arrancar dinheiro sem produzir absolutamente nada. Enriquecer, enriquecer, enriquecer. É um sentimento que vem de agora? Não. É um sentimento milenar que tem trafegado por todas as culturas, todas as civilizações, e no Brasil nunca foi diferente. É um pensamento do avarento, é o pensamento do egoísta, é o pensamento do ambicioso, do despreocupado, do desumano, da pessoa que não tem nenhum tipo de empatia ou de percepção aos problemas que acontecem ao seu redor. Quando a gente lê esse livro do Laurentino, Escravidão, eu estou aguardando ele produzir o segundo e o terceiro livro, esse livro me provocou algumas reflexões que ele não toca no livro dele e eu fui pesquisar esse assunto. É que na época da escravidão nós tínhamos uma elite que se encontrava, uma elite que se organizava, uma elite que convivia uns com os outros, e uma elite que tinha também o pensamento de ganhar mais dinheiro em cima do dinheiro, não se importando com a vida humana, não se importavam com o escravo e não se importavam com os pobres, porque o Brasil tinha essa situação, essa anomalia, além de ter uma mão de obra escrava, nós também tínhamos uma pobreza aqui no nosso país. Nós tínhamos subclasses entre esses dois extremos dessa situação humana. E na mesma época da escravidão, haviam também os meios de comunicação, os periódicos, as formas deles se comunicarem, a arte, enfim. Havia uma economia que trafegava nos setores e nos escaninhos formais, enfim. E esse tipo de pensamento daquela época, para os dias de hoje, ele tem passado de mão em mão até chegar em figuras como as pessoas que fazem parte da elite econômica do nosso país, que congrega, inclusive,
a elite dos meios de comunicação, que eu sempre tenho que enfatizar. Porque os meios de comunicação, gente, eles são a válvula de propaganda do modelo econômico que nós temos no nosso país. Todos os grandes bancos no Brasil hoje e no mundo, eles não são mais apenas bancos, eles são fundos de investimentos que estão metidos em todo tipo de negócio. Agrotóxico, indústria farmacêutica, indústria de armamentos, indústrias especulativas, indústrias que pegam todo tipo de recurso mineral de nações em desenvolvimento. Então eles são grandes estruturas que não são apenas mais aquela agência onde você conversava com o gerente. Não, é um cogumelo muito maior, ou é um polvo com inúmeros tentáculos. E os meios de comunicação, eles fazem com que esse tipo de situação se mantenha de uma forma cada vez mais profunda. Gente, um estudo divulgado pelo Banco Mundial, eu peguei aqui num jornal Valor Econômico, né, um jornal dirigido às pessoas do mercado, enfim, as pessoas que operam com grana. Olha o que significa a aprovação dessa autonomia do Banco Central, além do dinheiro agora estar sendo colocado nas mãos dos banqueiros, que vão estabelecer o que se faz com os órgãos aqui no país, reguladores, e inclusive podem se confrontar com o governo, com os interesses do governo. Ou vocês acham que banqueiro está preocupado com direitos humanos, direitos sociais, transporte público, saneamento básico, comida na mesa do trabalhador, auxílio emergencial? Isso, gente, nem passa, nem remotamente pela cabeça dessa gente. Eles são pragmáticos como eram os senhores de escravos lá nos séculos anteriores. A mentalidade não mudou. Se a gente não reage, se nós não temos no nosso país um movimento abolicionista para confrontar com isso tudo, essas coisas vão se mantendo. É por isso que eu estou aqui, inclusive, com vocês, e vocês estão aqui conosco aqui. Muita gente, eu tenho certeza que comunga dessa mesma percepção. Essa matéria aqui diz que teve um estudo no Banco Mundial, porque eles dão vozes dentro do Banco Mundial a pessoas que estão estudando diversos fenômenos. Mas olha só a publicação que esse banco fez. Vou ler um pedacinho para vocês. Um estudo publicado pelo Banco Mundial aponta relação entre independência do Banco Central e desigualdade nos países, ou seja, Banco Central versus desigualdade. Segundo o texto, para a discussão produzido pelos economistas Michael Acklin, da Universidade de Pittsburgh, Andreas Kern, da Universidade de Georgetown, e Mário Negri, do Banco Mundial, a independência do Banco Central restringe indiretamente a política fiscal e acaba por enfraquecer a capacidade do governo de se envolver na redistribuição de renda. Em outro trecho, o texto aponta que a independência do Banco Central incentiva os governos a desregulamentar os mercados financeiros, e isto geraria uma explosão nos valores de ativos que, em geral, estão nas mãos dos mais ricos. A autonomia do Banco Central, quem se dá bem rico. De acordo com a pesquisa, em um país com um Banco Central independente, o governo se vê pressionado a adotar políticas que aumentam a desigualdade. O estudo analisou dados de 121 países no período de 1980 a 2013 e encontrou que, nessa janela de tempo, os mais ricos ganharam participação na renda total dessas nações, em detrimento das camadas de menor renda. O efeito foi pior para os 10% mais pobres, mas também foi negativo e estatisticamente significativo para os 60% de renda mais baixa da população. Os 20% mais ricos viram sua participação na renda aumentar e os 10% mais ricos ainda conseguiram ter mais ganhos nesse tipo de sistema. Então, gente, essa autonomia do Banco Central, que foi votada ontem, vocês acham que vão favorecer a quem? Eu fiz um corte para saber quem tinha votado nessa autonomia. Peguei aqui o nome de todos os deputados, né? E fui ver se tinha algum elo que os conectava, né? No meio dessa votação. Além dos 302 ladrões que o general Heleno disse que existem, né? A gente, fazendo um corte aqui, é o seguinte. Uma forma de você, quer dizer, desses setores financeiros controlarem a economia dos países é através da lei.
eles garantem que a lei sempre os favoreça. Se você tem dúvidas sobre o que eu estou falando, basta você atrasar sua conta no banco, você vai ver a sua conta se multiplicar e eles vão entrar na justiça contra você, e quando o juiz for dar uma decisão, a favor de quem você acha que a lei estará? A favor do cidadão ou a favor do banco? Pois bem, o modo que eles fazem para controlar as sociedades é controlando os parlamentos dessas sociedades. Eu já comentei com vocês que nos Estados Unidos, os grandes conglomerados bancam todos os deputados do Partido Democrata e do Partido Republicano. E aqui no Brasil, quem vocês acham que bancam a campanha desses deputados? Pois bem, eu fiz um corte dentro do Congresso Nacional e peguei, por exemplo, a bancada evangélica para saber como é que essa gente se comporta em relação aos direitos do cidadão ou os direitos do Satanás, os direitos do povo ou os direitos do demônio, daquele que está sentado em cima do dinheiro, em cima do cofre e vai controlar o destino da nossa nação. Com quem vocês acham que essa gente votou? A Bíblia diz que a usura é um comportamento reprovável, um comportamento ali que a religião não aprova. Inclusive, em outras religiões, se a gente for para o islamismo ele condena qualquer tipo de juros sobre juros. Tanto é que, se você reparar, não existem bancos no mundo árabe, no mundo islâmico, melhor dizendo, né, que tenham o mesmo tipo de perfil dos bancos do mundo ocidental. Eles têm uma outra percepção, uma outra filosofia. Isso a gente vai conversar num outro momento, que é uma história muito interessante. Mas aí, como é que se comportaram os membros da bancada evangélica, que tem mais de 120 deputados? Gente, só 4 deputados que se auto-intitulam como evangélicos votaram contra a entrega do Banco Central, o banco do nosso país, o órgão central que organiza as finanças do nosso país, para os bancos privados. Foi a deputada Benedita da Silva, aqui do Rio de Janeiro, que é do PT, o Alex Santana, do PDT da Bahia. Deixa eu ver se eu acho o resto aqui, gente, para não ser injusto com ninguém. Gente, é deputado pra caramba. O pastor Isidório, do Avante da Bahia, e o Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. O restante dos deputados evangélicos, ou ligados a religiões ou a igrejas, todos eles votaram a favor de entregar o Banco Central para o Santander, para o Itaú e para o Bradesco, né? Esses senhores agora que, com algumas cabeças, vão governar as finanças de fato aqui no nosso país. Tem algumas figuras aqui que eu achei curiosas quando eu estava vendo essa lista aqui, e me chamou muito a atenção foi a deputada Flor de Lis ter votado sim. A deputada está com tornozeleira, mas ela está lá atendendo lá aos desejos do coisa ruim, né? Porque isso não é votar a favor do povo, como eu acabei de mostrar para vocês numa própria pesquisa, um próprio estudo do Banco Mundial. O deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão, aquele que está sempre com o presidente da República, ele se autoproclama evangélico, também votou a favor da autonomia do Banco Central. O Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, nem sabia que ele se auto-intitulava evangélico, votou também a favor. O deputado Luiz Miranda, aquele que ganhou muito dinheiro vendendo carro usado para brasileiro nos Estados Unidos, de uma forma totalmente estranha, está sofrendo muitos processos por conta disso, também se intitula evangélico, votou sim. A Joyce Hasselman também se intitula evangélica, também votou sim. Então tem um monte de gente aqui, sem falar do Eduardo, do Dudu Bananinha, né? Que também se auto-intitula evangélico e também sacramentou essa situação contra o povo brasileiro, contra o cidadão comum. Esse projeto embute uma outra situação que eu quero comentar com vocês. É essa aqui, ó. Que além da autonomia do Banco Central, o que favorece com que os direitos econômicos do povo brasileiro estejam nas mãos de bancos, também está criando a possibilidade da abertura de contas em dólar. Eu pergunto a você que tem aquele amigo bolsonarista que já está pagando 70% a mais no preço do arroz, 22% no feijão, 40% na carne, 56% na cebola, vai pagar mais 13% de aumento na conta de luz, mais 14% de aumento de gás, óleo diesel. Pergunte para esse amigo aí se ele vai ter a sua conta em dólar também. Os deputados que votaram a favor da abertura de contas em dólares estão favorecendo a quem? Será que teremos alguns religiosos interessados também
em contas em moeda estrangeira, o que isso significa para o fluxo da moeda brasileira aqui no nosso país, né? Então é muito engraçado quando as pessoas acham que a gente faz esse tipo de crítica porque a gente está com algum tipo de perda. Perdemos uma mata, vai para Cuba, vai para Venezuela. Gente, esse povo está sendo roubado de uma forma radical, sem saber que estão sendo roubados. Nós aqui estamos sendo lesados, mas a gente está lutando, a gente está vendo o ladrão, a gente está identificando o ladrão. A gente vai querer responsabilizar o ladrão e, no nosso caso, ladrões e assassinos também por conta da pandemia que a gente está sofrendo. Isso tudo, gente, passou na calada da noite. O Jornal Nacional de ontem, espertamente, fez uma matéria e só deu aqui um deputado falando favoravelmente. O segue padrões internacionais e reforça a possibilidade de defender a estabilidade de preços. Vai dar autonomia ao Banco Central, vai fazer com que acabe a ingerência do governo federal sobre o banco. Vocês acham que o deputado ele sabe alguma coisa de autonomia de Banco Central, senadores? Gente, o projeto vem pronto para a mesa dessa turma. A deputada Flor de Lis votou a favor dessa autonomia. O deputado Hélio Negão, eles têm perfil de pessoas que estão debruçadas ali no tema autonomia do Banco Central, o que isso representa para o povo brasileiro. As figuras todas desse mundo, será que estão sabendo da importância de uma votação dessa ter sido conduzida de uma forma veloz no meio de um país em pandemia, onde as pessoas estão desesperadas sem saber como será o dia de amanhã? Então, gente, tem muito gato nessa tuba, muito caroço no meio desse angu, e a gente aqui fica tentando destrinchar essas situações todas. O governo Bolsonaro, como eu disse a vocês, ele não é governo, ele é um desgoverno. O Bolsonaro não está preocupado com essas coisas que estão acontecendo, porque ele não tem dimensão, ele não tem intelecto para poder compreender. Para ele, estar no governo só tem um propósito, ou mais de um, né? É proteger a família da polícia, da justiça, esticar o máximo que ele pode os processos que estão caindo sobre as suas cabeças, sobre as cabeças da família, dar emprego para os seus apaniguados e aumentar o seu patrimônio, porque eles não estão tendo gastos pessoais. Tudo quem paga agora é o governo, somos nós que estamos pagando essa gente. E eles estavam hoje lá no Maranhão entregando títulos de propriedade. E eu já disse para vocês que o presidente é um ergofóbico, né? Ele sofre de ergofobia, ele tem pânico de trabalho, ele não pode trabalhar. E isso é uma coisa que contamina as pessoas que estão próximas dele, porque o pessoal também não gosta muito de fazer isso, né? De trabalhar. Então estavam numa entrega de títulos, a ministra de Direitos Humanos, o astronauta, um militar aqui, o Eduardo Bananinha, que está ali atrás, fazendo o quê lá no Maranhão, um deputado pelo estado de São Paulo, o ministro militar, que foi um homem ali que coordenou a divisão de grana para os 302 ladrões, segundo o general Heleno, deputados ladrões, o ministro da Educação e o ministro do Turismo, o sanfoneiro Macabro. Essa gente toda, gastando dinheiro público, estava fazendo o quê no Maranhão? Então, gente, nós estamos vivendo um período de muita desinformação, de muita manipulação da opinião pública, e quando eu disse para vocês que os grandes meios de comunicação estão mancomunados, ontem foi assim, a demonstração clara, né? Depois que o Jornal Nacional fez essa matéria, eles não colocam ninguém colocando um contraponto, ninguém fazendo uma crítica, nenhum deputado mostrando a lesão que o povo brasileiro está sofrendo, porque os grupos de comunicação, como eu disse a vocês, estão mancomunados com todos esses grandes grupos econômicos. Gente, mande seus comentários. O papo de hoje foi para julgar essa questão. O fato positivo, se é que a gente pode apontar no meio dessa história toda, é que esse assalto que aconteceu ontem, ele se deu por um projeto de lei. Não foi uma emenda à Constituição. Então, mais à frente, com outro presidente, com outro tipo de parlamento, com outro tipo de comportamento da opinião pública, e os danos que a gente vai sofrer a partir de agora vão nos fazer com que a gente reaja disso mais à frente, essa situação poderá ser modificada por lei também, mas isso vai depender muito também de espaços como esse que nós temos aqui para fazer com que as pessoas entendam o quanto elas estão sendo roubadas do nosso país. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.